ciclo de 12 lives, 21 não, ciclo de 12 lives nós vamos fazer. Fiquem ligados, essa é a grande novidade da semana. Fiquem conectados aí, sejam bem-vindos para mais uma live da manhã. Estamos começando aqui a semana, começando o dia. Que lindo estar com vocês aqui. Vamos falar sobre a quinta energia de único Deus, Sr. Mazar Yaha. Vamos ver o que a gente consegue extrair dele. Em consciência plena e pura. Vamos ler Mateus 25. E aqui eu quero render graças ao Luiz Paulo, meu filho. Hoje é aniversário dele. Está viajando, está de férias com a mulher, está feliz da vida. Que ele possa aproveitar bem o dia. Vamos abrir aqui. Ué, por que não abriu? Tá lá embaixo. Evangelho de Mateus, Mateus 25. Bora ver o que ele nos traz. Vocês me escutam bem? Estou sem meu retorno aqui ainda. Estão me escutando bem? Me dá um retorno aí. Estou abrindo meu retorno aqui. Só ok. Muito bom. Então, entra no somzinho de fundo. Estou abrindo meu retorno. Amanhã começa já um aquecimento. Nós teremos faremos uma live de entrevista, banho tomado, aí garoto, aí sim, hein? Tô sentindo firmeza em você, Rafa. Muito bom. Boa. Desperto e esperto então, né, querido? Tá desperto e esperto, já que tomou banho natural aí. Banho tomado também pode ser muita coisa, hein? Foi natural? 100% natural? Então amanhã a gente já começa o aquecimento do ciclo de 12 lives, que vai começar na quarta-feira. Nós faremos 12 lives. Eu vou entregar muita coisa. Uma live por dia. Mas amanhã eu começo a entrevistar terça-feira, né? Nossa live de entrevista.
e vou entrevistar o John Wick. Nós falaremos sobre espiritualidade, né? O que é além da religião e dogma. Tá? Falaremos sobre isso. O John é um baterista e hoje um influenciador importante aí no meio. Vai ser bem legal essa nossa troca amanhã. Muito bom, queridos. Bora começar a nossa conexão, fazer a nossa conexão prévia. 100% natural, não. Então, bora lá. Mas já tá tomando banho, já tá 80%, não era nem 20%. Tá no caminho, PPP, primeiro passo possível. 80% natural, daqui a alguns dias 85%, 90%, até 100% natural. Lembre que no seu caso, Rafael, você entrou num rio às 6 da manhã. Um rio às 6 da manhã. Então, é só você colocar aqui, ó. Lembre que é a ambiência que faz a gente. Você entrou às 6 da manhã no rio, porque você tinha pessoas à sua volta, estava comigo, e isso fez com que, né, a ambiência fez com que você fosse junto. Então você precisa estar conectado com essa ambiência. Vocês precisam estar conectados com essa ambiência. Todos vocês aqui, que estão aqui, Elaine, Joyce, entraram no rio às 6 da manhã comigo. Então é só lembrar disso, cara. Né? Tem nem nada de diferente. Nada, zero. É só mental. Só vencer o mental. Tá? Bora lá? Fechar os nossos olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Bora lá. Respira fundo. Solta. Sentindo o ar entrando e saindo. Mantremos 3 vezes a sílaba semente, o sagrado Om. Entre uma e outra, respira fundo. Respira fundo. Respira fundo, solta. Mantenha o foco na respiração. Sentindo esse ar entrando e saindo. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente.
Observar o corpo físico, o mais denso dos quatro. Pernas, braços, coluna, tronco. Observar essas dimensões todas. Coração, os pulmões, rins, todos os órgãos. Caixa craniana e o lado direito e esquerdo do cérebro. Observar o corpo de ação, o mais denso de todos. Levar sua consciência ao campo de percepção. Observar o tato e toda a pele. O gosto na boca, o aroma que chega nas narinas, o som dos ouvidos, observar os 5 sentidos, o canal de percepção que experimenta esse planeta, que capta as percepções de cada ação feita pelo corpo físico. O ar entra e sai. Levar a consciência ao campo emocional. O terceiro corpo, mais sutil, mais poderoso. Observar as emoções que aí habitam. Perceber, tomar consciência que aí começa as polaridades, onde há amor, há ódio, onde há felicidade, há tristeza, onde há uma frustração, há um contentamento. Observar o processo. Simplesmente observar o processo. Levar a consciência ao campo mental e observar os pensamentos que aí habitam.
acolhei todos os pensamentos. Cada um deles te pertence. Alimentar os bons. Ressignificar aqueles que não prestam e não servem. Mas agora, manter a consciência na respiração entrando e saindo. Constante, gradual, mágica e fluidicamente. Ser um observador de si mesmo e observar a dimensão desses 4 corpos. Cada dia se desidentificar um pouco mais. Passar a ter domínio, controle e a liderança deles. E não eles de vocês. O ar entra e sai. E repita em voz alta comigo. Eu no controle de mim mesmo. Eu na liderança dos meus 4 corpos. Eu na liderança da minha existência. Eu na regência dos meus corpos terrestres. Eu no comando. Eu no comando. Eu no comando. Levar a consciência ao topo da cabeça e tomar consciência da coroa de luz que aí habita. Retomar a consciência do rei e da rainha que tu és. Do reinado que tu tens. Da responsabilidade que você está assumindo. A coroa que tudo anima. A coroa que dá sentido e propósito a tudo. Coroa que está conectada com o mundo do alto, que recebe as graças e a glória. Coroado está. E repita comigo. Eu assumo o meu reinado em responsabilidade e glória. Eu levo amor e justiça a todo o meu reinado. Porque aceito Cristo dentro de mim. Eu sou o pilar de luz do meu reinado. Eu dou de beber e dou de comer. Eu acendo o meu lampião e dou a direção. Governo com meu cetro. Mato a sede com a minha taça. Protejo com minha espada.
faço as minhas terras prosperarem com os meus escudos. Eu sou o governante do meu reinado e assumo a responsabilidade aqui e agora. Protegido pelas hierarquias superiores, pelos meus mestres e guias. Orientado pelo Santo Espírito. Na aliança eterna que tenho com a divindade superior. Respira fundo. E observa as 3 esferas que acima te iluminam e te protegem. E veja a cascata de luz na qualidade da cor amarela dourada, do amor, sabedoria descendo, inundando o topo da coroa e inundando os 4 corpos. Tudo se torna dourado como Buda se dourou. Pensamentos, sentimentos, memórias. Tudo está dourado. Corpo físico, o sangue é um amarelo real. Cada átomo é um microsol que expande luz à volta do amor, sabedoria vindo do mundo do alto. A sabedoria, do entendimento e da compreensão, conectados com o grande rei Salomão. Com a ordem de Melquisedeque, com o rei de Salem, com seu pai Davi, com os patriarcas sagrados, com Sofia, com o próprio Deus vivo. Sinta a conexão plena e pura, o centramento acontecendo, a consciência pulsando. Se mantenha nessa frequência. Assim deve ser toda a sua manhã. Um despertar sobre o seu controle, sobre sua governança. Despertar o corpo físico, banhá-lo a temperatura natural para se conectar com a natureza, com as águas e a frequência da temperatura das águas. Se conectar com o ar, sentir o fogo. E o mundo do alto alinhado está, conectado está, em nome daquele que foi, que é e sempre será. Sorió de Revorrer. Respira fundo. Vai abrindo seus olhos lentamente, esfregando suas mãos e permanece nessa conexão. Sentindo o seu ar entrando e saindo, apesar dos olhos abertos. Você continua conectado. Façamos a invocação todos juntos de Mazar Yahá. Ó Senhor Mazar Yahá, não permitas que as virtudes que pusestes em minha alma sejam então um empecilho para o meu desenvolvimento. Ajuda-me a não esmorecer diante das dificuldades. Que a riqueza e a força da experiência adquirida na nossa existência e durante toda a vida se espalhe por toda a minha alma. Senhor, aponta-me então o lugar em que eu possa dar o testemunho de tudo que Tu representas. Saudações ao 5º coro, saudações ao 1º coro, à 5ª frequência, ao coro dos serafins, os jovens guerreiros de Deus,
regido pelo sagrado príncipe Metatron, 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 Tetragramatron. Primeira hierarquia para os 12 em 12, primeiro pilar, conectado à vontade divina, a nossa vontade, nossa pequena vontade e a vontade e o propósito dos 144 mil mestres estejam ligadas em uma única vontade, a nossa, do sagrado e dos 144 mil mestres encarnados. Que essa trindade se faça una e uma só. Então, ele fala de virtudes aqui. Não permitas que a virtude, né, que puseste, já pusestes. E essa virtude, ela é única. Ela é única, não há nenhuma virtude igual. Todos nós somos seres únicos. E nós precisamos tomar consciência, ciência e consciência disso, cada vez mais. Entender que o que faz isso é a nossa própria história. É a nossa própria história. É olhar e olhar. Se você tem irmãos, perceber que vieram dos mesmos pais, tiveram praticamente a mesma ambiência e são seres completamente diferentes. Porque vivenciaram coisas diferentes, apesar de pais iguais. Gêmeos, gerados num único útero, com o mesmo DNA, basicamente. São seres distintos. Nós somos únicos. E as nossas virtudes, conectado com nossos dons e talentos, são únicos. Que ele não seja empecilho para o desenvolvimento. Por quê? Porque isso pode acionar o ego. Aquilo que só você tem, né? Como que você vai usar isso? Então, cuidado com isso. Cuidado com as naturezas que nós temos. Isso é muito fácil de observar. Por exemplo, ter a natureza masculina e feminina não é único? É único. Ter a natureza humana não é uma natureza animal, é uma natureza humana. Foi muito interessante. Tem sido muito interessante os encontros que têm acontecido. E eu tive a oportunidade de sexta-feira trocar um pouco com uma conhecedora, vamos colocar assim, de cavalos, alta conhecedora de cavalos. Ela é uma profunda conhecedora de cavalos, trabalha com cavalos, etc. E eu estou muito assim, não sei se a palavra é curioso, mas com vontade mesmo de conhecer a Flávia, né? E tomar um café com ela, etc. Eu tive uma troca justa assim com ela. E ela chegou no nosso Instagram de uma forma inusitada, pelas nossas publicidades, etc., nossas postagens. E ela trouxe uma indagação que me fez abrir a minha mente assim, no sentido de saber que tudo não é uma verdade absoluta, mas há uma verdade por trás. Qual a verdade por trás da afirmação que ela fez? Que tem a ver com tudo que nós estamos falando, né? Ela disse: os cavalos estão há 60 mil anos aqui, ou mais, né? E eles são seres mais inteligentes do que os seres humanos. Tem uma inteligência maior do que os seres humanos. E eu vou te provar isso. Eu vou falar com você, a gente vai tomar um café, etc. Eu vou te contar isso, etc. Papá. E ela falou com uma clareza e uma maturidade do que estava falando, né? Aquilo, que tudo bem, eu entendo, uma semente tem uma inteligência
única da natureza, ela sabe que ela é uma semente, né? Ela sabe o propósito dela e sabe qual é a semente, que ela é uma semente, e o que ela tem que fazer, o que ela tem que cumprir, né? Então, virtudes, dons e talentos que são colocados assim. Então a gente tem uma natureza humana que é diferente da natureza de um cavalo, de um animal. Dentro da hierarquia animal, o cavalo tem uma natureza diferente de um leão. São naturezas diferentes. Dentro da hierarquia humana, você tem machos e fêmeas. As fêmeas têm uma natureza, os machos têm outra natureza dentro da hierarquia humana. Isso vai constituindo a nossa essência, constituindo a nossa existência. Bom, ora, se eu sou uma fêmea, o que eu faço com esse dom? Se eu estou encarnado numa condição feminina, o que é o que eu faço com esses talentos, esses dons, que só a espécie feminina humana tem? Isso se torna um empecilho. Se eu tenho a liberdade conquistada, o livre-arbítrio, conversei com a Joyce bastante sobre isso, como é? Que não seja um empecilho para o meu desenvolvimento, compreende? Ajuda-me a não esmorecer diante das dificuldades, que a riqueza, a gente sabe que tem riqueza de pensamento, de conexões e de matéria, 3 tipos de riqueza. E a força da experiência adquirida, né, na vida, se espalhe por toda a minha alma. Que é isso que vai ser levado. Mais nada. Aponta-me o lugar que eu possa dar o testemunho de tudo que tu representas, porque esse é o dom maior. Maior é o que serve. Essa é a maior missão de qualquer ser. A aventura de qualquer ser, como diz a palavra sagrada. Servir, vir a ser. Servir. Pegaram? Vamos ver o que Mateus 25 nos traz nesse sentido, para completar. Lembre, nós estamos começando essa semana, quarta-feira, um ciclo de 12 lives. 12 lives, em que nós falaremos a respeito de condutas adequadas nas grandes áreas da nossa vida, na parte espiritual, na parte dos nossos relacionamentos, na parte dos nossos projetos de vida e missão e objetivo, e na nossa parte financeira, concreta mesmo, concreta, para poder gerir, frutificar e prosperar, construir nosso patrimônio e assim por diante. Um ciclo de 12 lives nós faremos, gratuita, aberta, tá? Aberta. Vai ser bem interessante isso, fazer isso numa sequência e observar como é que nós vamos extrair daí. Vamos falar muito sobre gestão, sobre ação, tá? Nessas lives. Fiquem ligados. Quarta-feira comece. Ok, queridos? Vamos ver lá, Mateus 25. O que Mateus 25 nos traz? Esquentando as turbinas aqui para começar a semana. Bora lá. Novos hábitos e novas condutas. Não é possível, entende? Você mudar sem mudar. Mas mudar para onde? Nós coloca aí o PPP, primeiro passo possível. Isso, dentro de tudo aquilo que a gente precisa fazer, base, de fundamento, quais são os primeiros passos? Como o Rafael, 100% não, mas tomei banho. Isso é uma mudança, por exemplo. É um novo hábito que ele está colocando na vida dele. Isso muda completamente tudo, né?
E aí começam as mudanças. E aí, nesse sentido, tem vários pontos importantes para a gente implementar nas áreas da nossa vida, para que não atrapalhe, para que a gente possa conseguir pegar os nossos dons e talentos e usar isso a nosso favor, a favor das pessoas que estão à nossa volta. Essa é a grande sacada da história. Bora lá ler Mateus 25. Vamos ver o que ele nos traz. Abra aí. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Vamos ver como é que nos conecta as virtudes, as dificuldades, essa riqueza, um lugar para testemunhar, como está ligado a Mazar e Ahá. Vamos ver como é que isso se conecta. A ilustração das 10 jovens. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com seu noivo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós lemos já isso aqui. Das ovelhas, da cabra, mas trazido por Mateus. Essas ilustrações são trazidas por vários dos evangelistas, porque tiveram presentes. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-me um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam então: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vocês precisam ir comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pegaram? Então, qual é a chave aqui? A chave é: as virtudes estão aí. Elas tinham o quê? Acabei de falar, uma natureza de noiva, o noivo estava chegando, né? Então, uma natureza feminina, queria receber o masculino que engendra, né? A gente já sabe disso, a natureza, o noivo e a noiva, o casamento da sua metade. Então, o que aconteceu? Foram atrapalhadas pela sua virtude. Acabou de dizer assim: que as virtudes que puseste na minha alma não sejam empecilho para o meu desenvolvimento. Percebe? Foi empecilho para o desenvolvimento delas? Claro que foi. Porque foram imprudentes. Elas tinham a oportunidade e não estavam preparadas. Se distraíram, dispersaram, criaram confusão naquilo. Pegaram? E ele continua. Aqui está falando sobre relacionamento. Parábola do dinheiro investido. Está falando sobre matéria. E também será com um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os bens. A um deu 5 talentos, o outro 2 e o outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Então ele deu os talentos, está falando sobre as virtudes, sobre os dons, os talentos, conforme a capacidade de cada um. Em seguida saiu de viagem.
O que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Causa e efeito. Que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, vejam, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Dobrou. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei muito sobre você. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo e colhe onde não plantou e junta aonde não semeou. Essa parte é muito importante. Esse versículo. Eu sabia que você é severo. Severidade tem a ver com responsabilidade, tem a ver com regra. Está conectado com aquilo que é preciso, com justiça. Severidade é justiça. Né? Ser justo é ser severo. O quanto é outra história. Mas é ser severo. É repreender, é dizer o que tem que ser dito, é ser preciso, adequado, equinânime. O Senhor é um homem severo. Colhe onde não plantou. Colhe onde não plantou. Como que você colhe em um lugar em que você não plantou? Você colhe em um lugar onde você não plantou, sendo que outros plantam. Mas eles plantam como? A partir da sua semeadura. A partir da sua semeadura. Não tem como você gerar algo do nada. Então, a partir do fruto, daquilo que você plantou e gerou, a partir daí, uma outra árvore dá fruto e você colhe a partir dali, daquele movimento. É isso que está dizendo. Colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Pegaram? Está falando sobre uma multiplicação. Por isso, tive medo. Saí e escondi o talento no chão, para não correr risco de perder. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Devolveu a mesma coisa. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Ou seja, o que ele tinha que ter feito? A partir dali, ter multiplicado. Ter plantado e semeado para a multiplicação. Isso é o que nós temos que fazer com nossos 12 talentos. E não subtração e divisão. Soma e multiplicação. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tire o talento dele, entregue-no aos que têm 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que lhe for dado será retirado. E lance-no fora, servo inútil,
lance-o nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Severidade, né? E aqui, obviamente, está indo a um extremo. Aí está indo a um extremo da história. Mas o que está trazendo aqui é com clareza aquilo que acontece na natureza em geral. Animal, vegetal, estrelar, cósmica, atômica. Acontece em todo lugar isso. Há uma multiplicação a partir daquela natureza. Você precisa multiplicar seus dons e talentos. Percebe? Senão isso é um problema. Vira um problema. Karma, vira karma. O karma é isso. Lance-o fora, inútil, nas trevas, onde haverá... Então, consequência, causa e efeito. Aqui está trazendo de uma forma dura, né? Adequar a linguagem da história. Isso é a causa e o efeito, de nós entendermos, né? Porque o ser humano se acomoda na natureza humana dele. Você pode ver que todas as pessoas que de alguma forma têm dificuldade, aí você vê na questão do frio e do calor, né? Onde está o maior desenvolvimento, onde tem maior frio, onde tem maior dificuldade. As pessoas têm que, por uma questão de sobrevivência, se desenvolver. Agora, faz isso numa questão de sobrevivência. Vocês pegaram? Perdeu-se a questão da natureza humana, a natureza almática, né? Precisa ser recuperado isso. Quais são os dons e talentos que você tem único, que foi te dado e precisa ser multiplicado? Aonde vem a multiplicação? Na soma de outros talentos e dons à sua volta. Essa é a soma, o grande mastermind. A soma com a hierarquia superior para a multiplicação disso, que é sua, que é única, que ninguém mais tem. Pegaram? O que Joyce nos traz? São como as tamareiras, aquela que planta uma, não vive para colher dela. Então, pode ser que tem coisas que você vai plantar que vão gerar frutos, por exemplo, que você não verá. Eu sou fruto do meu bisavô. Nunca vi meu bisavô, cara. Tem gente que teve essa possibilidade nessa geração. É muito comum, né, terem contato com os bisavós, os bisavôs. Às vezes até mais adulto, né? Mas o trisavô, por exemplo, não vai ver. Então, e foi plantado por ele, né? Essa semente humana, corporal, e coisas que aconteceram. Eu sou fruto, por exemplo, de um desenvolvimento, entre outras coisas, né, do Armarinho São João de Mogi das Cruzes, entendeu? Que era do meu avô, que foi construído lá, serviu de construção de patrimônio da família Cury, e teve todo o desenvolvimento. Mas também sou fruto do Hotel dos Guedes, em Aparecida do Norte. Tem uma rua lá chamada Guedes, etc. Nós precisamos honrar isso, entende? Essa é uma questão também importante. Você honrar pai e mãe, honrar a sua geração, honrar tudo que foi feito, né? Tudo que foi feito. Entender sua natureza. Nós estamos vivendo, e agora, sobretudo, isso eu acho, a tendência é se agravar para ambos os lados. Agravar o comodismo com a inteligência artificial, que vai facilitar muita coisa. E essa facilidade pode criar essa coisa cômoda, medos, como dos talentos que a gente acabou de ler. E para outros vão entender que isso é só uma facilidade para
uau, multiplicar mais ainda tudo. São sementes que deixamos, sementes astrais, sementes físicas. Que podemos deixar, né? E isso pode ser em forma de um livro, em forma de um projeto. Não necessariamente precisa ser de uma geração para outra, né? Não precisa ser de uma geração para outra. Precisa compreender isso. Certo? Bom dia, Luzia Solange. Muito bem. E aí continua aqui. As ovelhas e as cabras. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Ele separará uma das outras, como separa as ovelhas dos bodes. Então está falando sobre conduta. Todos estão falando sobre conduta. Todas. Condutas do quê? Do seu dom e do seu talento. Então, ora, nós fizemos aqui, as pessoas precisam estar ligadas no movimento. Não há acaso, principalmente comigo. Nós fizemos aqui uma mini imersão, primeiro, sobre os pecados capitais, sobre os vícios de comportamento e suas virtudes cardeais. Ali é um lugar de você detectar. Eu vou lá e detecto, falo, caramba, onde estão os meus vícios? Que estão ligados ao meu signo, estão ligados a tudo, mas tudo entrelaçado com a minha história. É a sua história que vai contar sobre você. Sua história vai contar sobre você. Simples assim. Então ali compreender, falar assim, bom, peraí, eu estou vivendo aonde? Na luz ou na sombra? Porque eu posso estar vivendo na virtude, eu posso estar vivendo no vício, na luz e na sombra. Então, eu tenho um talento de iluminar, do poder, de iluminar, da potência, da liderança, da iluminação e da liderança. Bom, mas eu lidero de uma forma que eu queimo as pessoas à minha volta ao invés de aquecê-las com esse poder, poder do sol, do fogo, por exemplo. Estou no vício, estou na soberba, né? Ao invés de estar na magnanimidade, que é a virtude cardeal da soberba, por exemplo. Então, compreender isso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas de bodes. Bodes não podem estar com ovelhas, não vai dar certo. Não vai dar certo. São naturezas distintas. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. O rei então dirá aos que tiverem à direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado a vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu necessitei de roupa, vocês me vestiram. Tive enfermo e vocês cuidaram de mim. Tive preso e vocês me visitaram. Vocês. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando aconteceu isso? Quando te vimos com fome, demos de comer, e sede, demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo, preso e fomos te visitar? E o Rei dos Reis responderá: digo a vocês a verdade, que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Essa parábola ela é
ele é muito importante. Mateus 25, cara, é assim, traz muita coisa em relação a tudo isso, a nossa missão de vida, o propósito, a virtude, a tudo isso. Porque o que ele está dizendo aqui é, você exerceu esse dom, esse talento para a humanidade, para o próximo. Você deu coisas para a humanidade que só você poderia dar. Da necessidade daquele que não tem. Porque você tem. Porque você tem dom e talento para isso. E aquele não tem, não sabe. Não sabe. Simplesmente não sabe. Então, um exemplo clássico disso, do que eu estou dizendo, esse foi uma chave que caiu para mim num período da minha vida como terapeuta, em que eu pude despertar, por exemplo, alinhar, acabei de dizer, a perspectiva de muitas mulheres. Eu alinhei uma perspectiva clara. Então, do que eu estou dizendo para vocês? Em um determinado momento, eu percebi o seguinte, isso foi uma sacada minha, tá? Que eu estou trazendo para vocês, estou revelando para vocês aqui. Isso aqui já é um pouco de um aprofundamento. Então vou voltar a deixar o aprofundamento aberto hoje, pessoal, assistir. Vamos ver. Mas o que eu saquei? E que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu percebi que a imaturidade masculina atrapalhava muitos relacionamentos, como tem uma série de imaturidades femininas que também atrapalham, né? Mas eu percebi que as mulheres, naturalmente, a natureza feminina, ela é mais madura do que a natureza masculina. Essa é uma qualidade diferente dos homens e das mulheres, você nota isso desde pequeno. Você olha uma criança, uma menina e um menino de 4, 5, 6 anos, você vê que a menina é mais madura do que o menino. Depois na adolescência a mesma coisa e assim segue, né? Assim segue. Então a natureza feminina, ela tem uma tendência a ser mais madura, mais responsável do que a natureza masculina, que tem de ser mais jovial, mais energética, etc. Essa é uma natureza. Então eu percebi, em um determinado momento, que uma das imaturidades masculina era por algo que não existia na essência e natureza masculina, que o homem não sabia a respeito. E que a mulher tinha isso e é dela a responsabilidade de transferir isso, talento, dons e talentos e virtudes. Só ela tem. Se só ela tem, quem que vai transferir para a natureza masculina? O inverso é verdadeiro, tem coisas que só a natureza masculina tem e que a mulher não tem, que ela não acessa, precisa ser transferido pela natureza masculina. Mas, então eu entendi em um determinado momento em que um dos problemas maiores que existiam dos homens, né, da natureza masculina, na hierarquia humana, era a carência de uma maternidade, de que ele era o eterno carente da maternidade, o homem. E que enquanto ele não cria essa independência da maternidade, ele não amadurece. Simples assim. Em vários aspectos. Financeiramente, no relacionamento. Isso interfere em tudo que eu estou dizendo. Eu percebi isso com muita clareza em um determinado momento. Obviamente, conectado à minha história. Nada é um acaso, né? O terapeuta, ele tem o terapeuta, o mentor, ele passa por processos
né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que é isso que ele vai transferindo para aqueles que vão chegando à volta dele. Então eu percebi uma coisa clara, simples, que é a nutrição. Nutrição. Isso foi caindo a minha ficha, principalmente com a formação que eu fiz do cuidar do ser. Cuidar do ser. Que trabalha duas linhas. Trabalha a linha do Pierracos, que é fantástica, do John Pierracos, né? Trabalha essa linha do Pierracos, que vem de Reich, que vem de Jung, cara, é muito doido isso. Não vou entrar aqui, que é muito cabeçudo. Mas enfim, vem dessa linha do Pierracos, né? E uma linha mais tradicional, quando eu fiz essa formação do cuidado do ser. Mas eu percebi que a nutrição do ser humano vem pelo seio. A primeira nutrição vem do seio e com ele o amor. Tem uma transferência de amor pelo seio materno, né? De bebês, femininos e masculinos. Há ali uma transferência desse amor pela nutrição. Cria-se um vínculo, e um vínculo de amor. E ali já começa uma distorção, ou pode começar, e normalmente começa uma distorção, né? Daquela relação ser uma relação única, diferente, mas pode ser seccionada com a do pai, que não alimenta. O alimento do pai é um outro alimento, que vai vir para o bebê, mas não do seio materno. O que acontece é que essa alimentação do seio materno, uma mulher, quando ela cresce, ela também vai alimentar um outro bebê, ou ela tem um seio, e ela sabe o que é ter um seio e alimentar, mesmo não alimentando um outro bebê. Então ela cria uma maturidade, sobretudo quando amamenta, né? Isso fica muito claro para a mulher, quando ela amamenta, aí já não é só um saber, é um realizar daquilo, que o homem não tem. Ele é um eterno carente desse seio. E quando ele casa, ele transfere isso, ou pode transferir isso para a mulher, para a esposa, né? Pode transferir isso para a esposa. Ou ficar isso com a mãe, ou querer outros seios maternos. E aí você vai entender que grande parte dos relacionamentos extraconjugais, etc., vem dessa natureza, né? Vem dessa natureza, dessa necessidade ou da falta de, que não é nutrido, às vezes pela mulher, às vezes porque lá na infância foi super nutrido, né? Então aquela mulher não dá conta, né, de tudo aquilo que a mãe criou numa super proteção, e aí há percebe que é uma distorção, mas enfim, isso são desdobramentos que eu não quero entrar. Mas natureza, é isso que eu estou querendo dizer, a natureza feminina, que tem que ter a responsabilidade com severidade da transferência. Bodes e ovelhas. Espera aí, você tem uma natureza, foi te dada uma responsabilidade, você transferiu isso? Você multiplicou essa transferência que é sua, que só você tem? Não, mau servo. Mau servo. Faz todo sentido, né, Rafa? É claro que eu sei, irmão. A gente tem tanto que entregar aqui, cara. A gente tem tanto que entregar. E, bom, eu estou a serviço, meu Deus. Traga essas almas que precisam aí, enfim. Um homem só amadurece quando ele passa por essa fase. Senão ele é uma eterna criança, em corpo de adulto. A mulher também tem uma outra pegada igual, ou parecida, não igual, parecida, né?
de que ela só amadurece quando ela recebe coisas do masculino que ela não tem. Então, quando ele fala, você deu aquilo que você tem para os pequeninos, ele fala para os menores, não, como é que ele fala aqui? Para os meus menores irmãos, a mim você o fez, né? Então ele dirá aos que estão à esquerda: maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, não me deram de beber, não me vestiram, não me acolheram, não me deram roupa, não cuidaram de mim, eu fiquei preso, não me visitaram. Ah, caramba! E aqueles que estão à esquerda lhe responderão: Senhor, mas como isso? Nós não vimos você com fome, nem com sede, nem necessitado, nem precisando de roupa. Como que a gente não te ajudou? Você nem estava aí. Ele responderá dizendo: em verdade digo, que vocês deixaram de fazer para estes pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Ou seja, deixaram de entregar isso para quem tinha que entregar, entendeu? Esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavras de salvação. Graças a Deus. Muito bom, queridos. Curtiram? Mateus 25. Bazar. Pegaram? Façamos nossa conexão das 6 horas. Que já são 6:30. Passamos um pouquinho aqui do horário. Bora lá fazer nossa conexão com as frequências de hoje. E fazer a imagem da nossa melhor versão. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. Mantenha o foco na respiração. Sentindo o ar entrando e saindo. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Pai e Mãe dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar de todas as dificuldades e obstáculos, para nos colocarmos como servidor da Tua grande obra, pois maior é o que serve. Essa é a maior ventura de qualquer ser, for, é e sempre será. Senhor, ilumina as nossas mentes, abre o nosso coração para que nós possamos colocar as nossas virtudes, dons e talentos a serviço da humanidade. Possamos cumprir aquilo que tem que ser cumprido, fazer o que tem que ser feito, pulsar na direção que devemos pulsar, fluir, que o maná desça sobre nós agora, que as águas vivas desçam agora sobre nós, que a Tua sagrada energia flua, rios, vindo do princípio de tudo, nutram os nossos rios aqui embaixo, Senhor. Que a nossa vontade esteja conectada à Tua vontade, que o Teu amor, o Teu coração pulse com o nosso coração em uma única frequência. Possamos cumprir aquilo que viemos fazer. Desvele-nos cada vez mais, a cada dia, caindo os véus que nos cobrem a consciência, trazendo a verdade dos nossos dons e talentos, os dons e talentos de cada um aqui que escuta, Senhor. Que esse canal possa ser aberto e liberado, Senhor, para que venham mais almas, que elas possam se despertar e se libertar e cumprir o que elas vieram fazer aqui.
possam unir a matéria ao espírito, o espírito à matéria, liderar a sua própria existência com plenitude e paz no coração. Ter relacionamentos prósperos, a espiritualidade conectada com conceitos do princípio de tudo, pulsando na verdade, com a justiça e o amor como base e fundamento de cada passo da sua existência. Que possam prosperar e multiplicar a matéria, as ideias, cada riqueza que já tem. Saudações a Mazar Yahá, saudações a Leuv Yahá, 19ª frequência, a Neshael, a Palar Yahá, 20ª e 21ª frequência de único Deus. Saudações ao Arcanjo Rafael, regente do ponto cardial leste, o nascer do sol. Mais um dia foi nos dado, mais uma manhã começa, Senhor, mais uma semana começando, mais uma oportunidade de cumprirmos aquilo que tem que ser cumprido. Gratidão no coração, a alma alinhada, liderando os nossos corpos terrestres, tudo em alinhamento, pulsando na união com a hierarquia superior. Que essa trindade alada, Mazar Yahá, Palar Yahá e Rafael deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito. Em nome de Ti, Senhor, que foi, que é e que sempre será o Senhor Yod He Vo He. Façamos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz na mente dos homens, que desça a luz agora aqui à terra, Senhor. Do ponto de amor do seu coração, que flua amor ao coração de cada homem, que volte Buda, Cristo e Krishna na terra. Do centro, onde a tua vontade é conhecida, que guia as nossas pequenas vontades, os propósitos que os 144 mil mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos como raça dos homens, do centro de nós mesmos, do centro de toda a galáxia. Cumpra-se o plano de amor e de luz, que mure-se e cele-se a porta onde possa existir o mal. Que a luz, o amor e o poder se restabeleçam no plano da terra, dentro e fora de nós. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Tu és o nosso pastor, Senhor, e nada nos falta. Já deitastes nós em verdes pastos, somos guiados em águas límpidas, mansas e tranquilas. Pousamos na vereda da tua justiça, protegido pela tua espada, Senhor, pelo teu santo nome. Ainda que estamos no plano da terra, onde tem vales sombrios, não tememos mal algum, porque o único temor que temos é perder a conexão contigo. Tua vara, teu cajado nos consola. Preparastes uma mesa diante de nós, perante os nossos inimigos internos e externos. Todos os instrumentos estão aí. Já ungiste nossa cabeça com óleo, nosso corpo está protegido. O nosso cálice transborda de todo o princípio, a frequência que vem de Ti e do início de tudo, Senhor. Abastecido estamos, e a partir de tudo que vem de Ti, dos nossos dons, virtudes e talentos, nós também abastecemos aqueles que estão à nossa volta, cumprindo a nossa missão. Habitamos a Tua casa e habitaremos por eras, no processo evolutivo da imortalidade de nós mesmos.
Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh, Yod Rei Vorei. Respira fundo. Solta. E aproveita e já vai trazendo a sua melhor versão. Vai enxergando a melhor versão de si mesmo. Comece pelo seu corpo físico, que é o seu primeiro lar, e veja a melhor versão que você dá conta de ver do seu futuro próximo, como que ele vai estar. Veja as qualidades físicas, roupas mesmo. Veja as qualidades morais, éticas, os princípios que esse corpo habita. Lembre que vem de dentro para fora tudo aquilo que é construído. E veja o segundo lar, a casa que vai habitar esse corpo em prosperidade, em abundância. Veja esse corpo se deslocando nessa casa e lembre que esse primeiro e segundo lar está sendo transformado em um templo onde habita os princípios do Senhor, do sagrado, do divino. Um laioeste, um pilar de luz, que esparge sua luz a toda volta, que nutre os outros com seus talentos, suas virtudes, seus dons, cumprindo assim a sua missão. Não se preocupe quais são, deixe que venha, eles vão sendo desvelados. Só veja você jorrando, se comunicando, abrindo essa bendita boca e se comunicando de uma forma adequada a toda a humanidade. Veja você trazendo pelos seus dons e talentos o que precisa ser trazido, que só você tem como qualidade. Veja essa multiplicação acontecendo.